Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje, neste programa, que continua a ser gravado aqui em Chicago, nos Estados Unidos, nós vamos discutir uma questão extremamente tensa e complicada que se reproduz tanto aí no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, que é a violência policial. Todos os espectadores do Espaço Heráclito devem saber que há algumas semanas ocorreu mais um assassínio de um cidadão afro-americano, cidadão negro, em Baltimore. Se eu não me engano, uma cidade que fica ao norte de Washington, D.C., District of Columbia, a capital aqui dos Estados Unidos. Isso, que é algo brutalmente rotineiro nas periferias das grandes cidades em São Paulo, das grandes cidades do Brasil, como em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras periferias das grandes capitais, também acontece de maneira industrialmente reiterada aqui nos Estados Unidos. E eu gostaria de discutir essa questão da violência policial hoje aqui no Espaço Heráclito com vocês, tomando um prisma algo outro. É óbvio que este programa e este apresentador condenamos veementemente a exorbitação das funções policiais com vistas à reprodução brutal da violência. Mas nós aqui, eu gostaria de assumir a perspectiva do policial no seguinte sentido. Como escritor, eu tento sempre ouvir a alteridade da personagem de tal maneira que eu consigo incorporar aquele cosmos de visão para que a personagem se expresse por si só e não seja apenas um pseudópodo, uma articulação do autor ou do narrador. Então, para que nós tentemos entender o que leva policiais a exorbitarem suas funções de tal maneira e exercer a violência socialmente legítima via Estado, mas exorbitá-la completamente, se tornando bandidos, esses policiais, obviamente, que exorbitam a violência, se tornando bandidos lastreados pelo Estado. É isso que nós vamos tentar entender, ou tentar nuançar, tentar aprender aqui no Espaço Heráclito de hoje. Tá bom, pessoal? A gente já começa a discussão, porque como os telespectadores do Espaço Heráclito bem sabem, eu gostaria de lembrar vocês as 3 maneiras por meio das quais vocês podem assistir a todos os programas da trajetória do nosso Espaço Heráclito, que começou aí ao ar em setembro de 2013. Nós nos encaminhamos então para o término do 2º ano deste nosso programa Espaço Heráclito, já 2 anos no ar. São elas. A primeira, e eu sempre lembro a vocês, é o Portal Heráclito, www.portalheráclito.com.br. Quando vocês entram na página do Portal Heráclito, ao rolarem um pouco a barra da página direita, logo abaixo da seção A Volta ao Mundo em 80 cliques, vocês vão encontrar uma seção com os vídeos do Espaço Heráclito. Lembrando a vocês que todos os vídeos, todos os programas do Espaço Heráclito que estão presentes ali no Portal Heráclito estão numerados, intitulados e possuem sempre 2 partes, parte 1, parte 2. Tá bom, pessoal? Essa é a primeira maneira. A segunda maneira é o YouTube. Se vocês colocarem o nome do programa Espaço Heráclito ou o meu nome, Flávio Ricardo Vassoler, ali no YouTube, vocês vão ter acesso a todos os programas da nossa trajetória, sempre lembrando, com 2 partes, parte 1, parte 2. E a terceira forma é a página da TV UOL, parceira da nossa TV Geração Z, por meio da qual vai ao ar o Espaço Heráclito. Se vocês entrarem na página da TV UOL Espaço Heráclito, vão estar disponíveis ali a maioria dos programas da nossa trajetória. No YouTube e no Portal Heráclito estão disponíveis todos os programas da nossa trajetória. Tudo bem, pessoal? E eu lembro a vocês, o Espaço Heráclito vai ao ar quinzenalmente, nas segundas-feiras, sempre a partir das 22 horas, pela página da TV Geração Z, www.tvgz.com.br. E
eu gostaria de lembrar vocês também, já venho falando sobre isso, que ao longo dessa minha trajetória aqui nos Estados Unidos, que teve início em setembro de 2014 e vai se prolongar até fins de agosto, agora de 2015, eu estou fazendo um doutorado sanduíche, aquilo que a CAPES, que é a instituição que vem fomentando a minha estada aqui nos Estados Unidos, junto à Universidade Northwestern, que fica em Evanston, cidade ao norte de Chicago. Eu venho fazendo parte do meu doutorado aqui nos Estados Unidos e desde que cheguei aqui venho gravando os programas aqui em Chicago, na cidade de Chicago, onde eu estou morando aqui nos Estados Unidos. E desde que cheguei aqui também, venho escrevendo uma série de textos que acompanham essa trajetória. Não são textos necessariamente relacionados às vivências daqui. Isso também ocorre. Mas são textos narrativos, ensaísticos, ensaios narrativos, narrativas ensaísticas que são escritos a partir dos Estados Unidos. Já são quase 40 textos. E eu gostaria de divulgá-los a vocês. Se vocês entrarem no Portal Heráclito, www.portalheráclito.com.br, quando vocês rolam a barra da página para baixo, logo abaixo da seção do Espaço Heráclito, com os vídeos do nosso programa, há uma seção chamada Diretamente dos Estados Unidos. E os 39 textos já escritos ao longo dessa trajetória estão disponíveis nessa seção. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Nós aqui agora começamos a discutir essa questão horrenda, terrível da violência policial. Em dezembro de 2014, eu fui a Nova York e lá estive justamente quando aquele rapaz negro foi enforcado por um policial, mas estava cercado por 5 policiais, e ele dizia, I can't breathe, I can't breathe, eu não consigo respirar, quando estava sendo enforcado. E é uma cena bárbara, se vocês colocarem no YouTube, eu não tenho estômago e não tenho... confesso que minha dignidade fica completamente devassada quando vejo esse tipo de cena. O rapaz estava dizendo que estava cansado de ser abordado por policiais e ele sabia que era abordado pelos policiais, mesmo não tendo feito absolutamente nada, ou seja, não havia presunção de inocência para ele. Ele sempre passava pela presunção de culpa por ser negro. E eu faço um parênteses aqui. Eu moro numa região, o bairro onde eu moro aqui em Chicago, Albany Park, é um bairro com muitos estrangeiros. Então eu encontro diariamente aqui pelas ruas afegãos, indianos, muitos mexicanos, equatorianos, cubanos e assim por diante. Os cubanos, obviamente, estão mais presentes ali na região da Flórida, em Miami, mas também existem cubanos aqui. E havia um restaurante, ele fechou há pouco tempo, mas havia um restaurante aqui, um restaurante de comida oriental, comida sobretudo filipina e indiana, e o cozinheiro desse restaurante era mexicano. Como eu ia sempre lá, nós acabávamos conversando, ele ficou sabendo que eu era brasileiro, nós falávamos em espanhol ali, e ele me contou uma história que melhor seria se fosse uma história. Ele me contou 2 histórias que são representativas do que é o racismo associado à atuação policial aqui nos Estados Unidos. Porque ele morava ali no Tennessee, que é um estado historicamente vinculado, um estado que não apenas faz isso, por exemplo, o casamento homossexual, se eu não me engano, foi reconhecido no Tennessee, esse direito civil fundamental foi reconhecido no Tennessee há pouco tempo. Mas ele morava no Tennessee, era casado com uma americana branca, aquilo que eles chamariam aqui de white Caucasian, o caucasiano, a caucasiana branca. E eles tiveram uma vez uma briga muito séria, e ele, obviamente, me disse, não a agrediu. Ele sofreu agressão de sua esposa. O rapaz, que era cozinheiro no restaurante, não a agrediu. Por ter sofrido agressão de sua esposa, ele chamou a polícia. Discou 911, 911, como se diz aqui, e chamou a polícia para conter a sua esposa que o estava agredindo. Ele não queria revidar essa prática, não é um covarde
para bater em uma mulher, não queria revalidar essa prática, mas queria que a agressão tivesse fim. Quando a polícia chegou ao local e viu que a agressora era branca e ele mexicano, portanto não americano, apesar de já estar há mais de 15 anos nos Estados Unidos e ter passaporte, cidadania norte-americana e passaporte norte-americano, a polícia não fez absolutamente nada. E esse não é um caso isolado aqui nos Estados Unidos. Eu já ouvi uma série de relatos nesse sentido. E ele disse mais. Ele disse que aqui em Chicago, muitas vezes já foi abordado pela polícia simplesmente para que lhe fossem pedidos documentos. E ele estava estacionando o carro. Uma vez foi até emblemático. Ele me disse que estava estacionando o carro. Havia um carro que também estava sendo estacionado à sua frente com uma série de rapazes americanos. Pois a polícia parou ao lado do seu carro e veio pedir documentos a ele e não pediu quaisquer documentos a esses rapazes americanos, brancos portanto, que estavam no carro à sua frente. E ele interpelou os policiais. Mas ué, por que vocês estão pedindo apenas os meus documentos e não estão pedindo documentos dos rapazes que estão à frente? É porque eles são brancos e eu não sou, é porque eu sou mexicano? É por isso? Então, pessoal, voltando à situação de Nova York, que aconteceu ali em novembro de 2014, quando eu estava em Nova York em dezembro, quando eu fui a Nova York, eu me deparei com essa situação de que havia uma série de marchas contra a violência policial, porque os policiais que mataram o rapaz que foi enforcado foram absolvidos. E o rapaz, assim como o cozinheiro desse restaurante de comida indiana e filipina, assim como o cozinheiro mexicano desse restaurante, o rapaz americano, nova-iorquino, em dezembro, estava reclamando porque não aguentava mais ser abordado pela polícia com presunção de culpa, sendo que ele não estava fazendo nada. Vejam vocês, eu não estou dizendo aqui que todas as abordagens policiais são indevidas, ou que não haja a possibilidade de que suspeitos tenham que ser abordados. Não é isso, não é disso que se trata a discussão aqui. A discussão se trata de um fato de que a polícia em locais pobres, seja aqui nos Estados Unidos, seja aí no Brasil, muitas vezes exorbita suas funções e age com uma violência demasiada. Isso nós estamos falando de abordagem. Nesse caso de abordagens, no caso do cozinheiro, felizmente não houve nada além da abordagem, mas no caso desse rapaz de Nova York e de Freddie Gray, o rapaz de pouco mais de 18 anos que foi abordado em Baltimore, cidade ao norte, de Washington, D.C., o rapaz foi morto de uma maneira bárbara. E eu vou narrar isso aqui para vocês. O que aconteceu com o Freddie Gray? Bom, consta que ele teria sido abordado pela polícia e portava um canivete, tá? A questão é que o Freddie Gray não estava fazendo nada e questionou os policiais sobre a abordagem. Por que vocês estão me abordando? Eu não estou fazendo nada. Houve então um entreveiro entre o Freddie e os policiais. Ele foi preso, colocado na viatura com as mãos para trás e algemado, só que os policiais não colocaram um cinto de segurança no Freddie. E aí, ao dirigirem até a delegacia, começaram a fazer uma série de manobras violentíssimas com o carro, de modo que o Freddie ia colidindo, ia sofrendo uma série de concussões e fraturas ao longo desse trajeto temerário da polícia. Trajeto temerário e doloso. Ocorre que uma semana depois de ter chegado à delegacia, depois ele foi encaminhado ao hospital com uma série de concussões e fraturas graves, o Freddie veio a falecer. E uma série de manifestações, como os telespectadores do Espaço Heráclito bem o sabem, uma série de manifestações contra a violência policial, contra a atuação da polícia nos guetos, e isso é muito forte. Por exemplo, aqui em Chicago, eu posso dizer por morar aqui em Chicago, pessoal, há regiões que são praticamente habitadas por negros, apenas por negros. Há uma gentrificação. São pessoas que recebem um salário menor, que têm oportunidades de emprego que são menores e moram em determinadas regiões
há demarcações, há programas na televisão que são mais voltados para a comunidade negra, comunidade hispânica, para os brancos. O ódio étnico-racial aqui nos Estados Unidos é tenebroso. É claro que no Brasil, infelizmente, nós não podemos falar nada sobre isso, porque o ódio étnico-racial social no Brasil é terrível também. Terrível. É claro que nós teríamos que fazer uma comparação nesse sentido com as mediações em relação às respectivas histórias de Brasil e Estados Unidos. Países, obviamente, que tiveram essa infeliz tradição da escravidão. Mas aquilo que eu quero dizer aqui é que essa exorbitação da polícia, contumaz e dolosa, muitas vezes é acobertada pelas autoridades e pela justiça. Em Nova York, consta que os policiais foram absolvidos. Vamos ver o que vai acontecer em relação a esse caso do Freddie Gray, porque isso é assassinato, isso é homicídio doloso, porque os policiais, é possível argumentar que ele foi o dolo eventual, se eles não mataram imediatamente com um instrumento, eles assumiram o risco de, ao não colocar o cinto de segurança no rapaz que estava atrás da viatura, no banco de trás da viatura, e ao manobrar de forma temerária, de maneira a expô-lo a riscos gravíssimos, eles assumiram o risco de assassiná-lo, de cometer um homicídio. Isso é um absurdo. Vamos acompanhar o que vai acontecer com relação a isso. Mas, nesse final de primeiro bloco aqui do nosso Espaço Heráclito, que discussão eu quero encaminhar com vocês? Eu quero encaminhar algumas perguntas para as quais eu vou tentar trazer algumas respostas ao longo do segundo bloco deste nosso Espaço Heráclito. E as perguntas seriam: o que é que leva policiais munidos de autoridade, fardados, armados, a cometer violências, se não piores, no mínimo iguais, violências iguais, aquelas que muitas vezes bandidos sádicos cometem? Qual seria a base do sadismo policial? Por que esses policiais exorbitam suas funções e por que o fazem, sobretudo e dolosamente, contra populações socialmente em risco, populações marginalizadas, populações discriminadas, populações pauperizadas? Por que os policiais atuam, sobretudo, contra esses grupos? Vamos chamá-lo aqui de os negros, os hispânicos, os viciados em droga, as prostitutas. Por que esses grupos que sofrem preconceito veemente, grupos em profundo risco social, são os grupos que mais recebem a violência policial? Por que esses policiais atuam chancelados pela legitimidade que o Estado lhes confere? Porque eles atuam de forma dolosa contra essas populações. O que tenderia a levá-los a esse tipo de atitude? Para além aqui, obviamente, pessoal, de uma discussão que tenderia a falar sobre a banalidade do mal sem enraizamento histórico. É claro que aqui eu emprego o termo da Hannah Arendt, que não fez justamente isso. Ela jamais falou sobre a banalidade do mal sem enraizamento histórico, sem tentar buscar as raízes histórico-sociais da expressão, da ejaculação, para nós usarmos um termo erotizado, sexualizado, sobre o qual a gente vai discorrer no segundo bloco. Por que isso acontece? Então, encaminhada a discussão, nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Voltamos então, após o intervalo, com o segundo bloco do nosso Espaço Heráclito, para nós discutirmos a violência policial, tomando essas figuras que exercem a violência legitimada pelo Estado e a exorbitam, tomando essas figuras policiais como personagens. Voltamos então, pessoal, após o intervalo. Já já!